Olha, feliz 2021 para todo mundo. Espero que a sua virada tenha sido ótima e que 2021 seja melhor ainda. Mas vamos falar aqui do desgoverno Bolsonaro. O Bolsonaro está desesperado. O que você vai falar de um presidente que comete crime atrás de crime para tentar barrar investigações? É porque está batendo desespero, que ele sabe que a coisa tá chegando nele e que o cerco tá se fechando. Eu vou mostrar aqui o vídeo do que o Bolsonaro falou na live de ontem. É talvez dos crimes que ele cometeu como presidente, é talvez o mais visível, porque é o vídeo. Não tem como você ficar com dúvida de que tem crime cometido. Eu vou explicar por quê depois, mas é só ver o vídeo. Mas antes, um segundinho, se você é contra o Bolsonaro, se inscreve no canal e curte o vídeo. Aqui no Plantão Brasil, a gente faz oposição ao Bolsonaro todos os dias, inclusive hoje, no primeiro dia de 2021, já para mostrar que em 2021 a gente vai seguir na oposição, e a gente também faz com outdoors, vai aparecer aqui atrás outdoors que a gente coloca em várias cidades do país contra o Bolsonaro, também com carros de som que denunciam os crimes do Bolsonaro em várias cidades do país. Então se inscreve no canal, é um segundinho de graça, curte o vídeo para você fortalecer a oposição ao Bolsonaro. E agora eu vou mostrar o vídeo do que o Bolsonaro fez ontem. Olha, é inacreditável. Deixa eu ver aqui, ó. Está em prisão domiciliar, nem prestou depoimento ainda, está à disposição da justiça, mas fica sangrando quase todo dia, toca nesse assunto. Se ele errou, paga pelo seu crime. Agora, o MP do Rio, tá? O MP do Rio, presta bem atenção aqui. Imagine se um dos filhos de autoridade do MP do Rio fosse acusado de tráfico internacional de drogas. O que aconteceria, MP do Rio de Janeiro? Vocês aprofundariam a investigação ou mandariam o filho dessa autoridade para fora do Brasil e procurariam uma maneira de arquivar esse inquérito? Então, um caso hipotético, deixar bem claro, um caso hipotético. Se fosse um filho de vocês, que está na cúpula do MP do Estado de Janeiro, acusado de tráfico internacional de drogas, né? Acusado pela Polícia Civil. Esse caso seria apurado, deixa bem claro, caso hipotético. Esse caso seria apurado ou o filho de um de vocês providenciariam mandar para fora do Brasil para esfriar o caso e providenciaria arquivar esse processo? É um caso hipotético apenas, caso um filho de uma autoridade do Ministério Público do Rio de Janeiro fosse acusado, que entrasse no inquérito da Polícia Civil do Rio, e ali um delator tivesse falado que ele participava de tráfico internacional de drogas. Fica aí com a palavra as autoridades do Ministério Público do Rio de Janeiro, como eles procederiam nesse caso hipotético. Ok, tá aí a fala do Jair Bolsonaro, que é uma clara ameaça a algum dos membros da cúpula do Ministério Público do Rio de Janeiro, que é quem está investigando o caso das rachadinhas do Flávio Bolsonaro e do Queiroz. Segundo o Bolsonaro, se, hipoteticamente, ele repetiu várias vezes, o filho de algum deles tivesse sido delatado, e aí o Bolsonaro ele começa a dar detalhes, o que sugere que o caso é real, ou seja, se o caso é real, o Bolsonaro está cometendo um crime. Qual crime que o Bolsonaro está cometendo? Prevaricação. Qualquer servidor público ou membro de cargo eletivo, como o Bolsonaro, no caso é presidente, que ficar sabendo de algum crime, essa pessoa é obrigada a denunciar esse crime às autoridades cabíveis. Se não, essa pessoa também estará cometendo crime, que é o crime de prevaricação. Então o Bolsonaro, se ele sabe de alguma coisa, de alguém do Ministério Público do Rio de Janeiro, cujo filho traficava drogas, e ele não fala, ele está cometendo crime. Se ele faz essa ameaça, ele mostra o quê? O desespero do governo Bolsonaro. Sabe por quê? Porque a coisa está ficando feia e o cerco está fechando. E o Bolsonaro também manda uma mensagem para o Queiroz. É claro, a gente tem certeza que o Bolsonaro, de alguma maneira, ele consegue mandar mensagens para o Queiroz através de advogados. O Queiroz, inclusive, ele morava na casa do advogado do Bolsonaro, do Ossef. Então o Bolsonaro estava em contato constante com o Queiroz. Mas ele tem que mandar mensagens públicas, às vezes, para o Queiroz. Ele mandou uma no último dia de 2020, na live do fim do ano. Ele terminou o ano fazendo o que ele faz de melhor, que é cometendo crimes. E aí ele manda pro Queiroz, a gente tá fazendo aqui tudo por você, inclusive cometendo crime, só para te ajudar, para tentar te salvar. Então, Queiroz, fica firme na sua, porque a coisa talvez fique feia. Porque, pensa bem comigo agora, um presidente da república, ele não... Se o circo não tá realmente fechando e as coisas estão ficando feias, ele não precisa cometer crimes. Ele não precisa fazer algumas coisas que o Bolsonaro vem fazendo nas últimas semanas. Como, por exemplo, agora ele acabou de cometer um crime.
Nas últimas semanas, o Bolsonaro chegou a falar, ele que é apoio do PT na eleição para a presidência da Câmara dos Deputados, ele chegou a falar que votaria no Lula, mas não votaria jamais no Dória, quer dizer, ele já elege o Dória como seu grande inimigo. Isso é um Bolsonaro desesperado. Para o Bolsonaro, lembra do Bolsonaro que foi eleito com toda aquela popularidade em 2018 e que no comecinho do mandato tinha ampla maioria na Câmara dos Deputados. A gente tem que lembrar que foi a base bolsonarista que ajudou a eleger o Rodrigo Maia como presidente da Câmara dos Deputados. Eles eram aliados e aí o Bolsonaro também era aliado do lavajatismo, da Lava Jato, tinha amplo apoio da Rede Globo e da mídia e aí o Bolsonaro começou a apostar na polarização, só que aí ele começou a perder aliados um atrás do outro. O primeiro que ele perdeu foi o Rodrigo Maia, que já foi por um lado oposto. Aí o Bolsonaro foi perdendo o Witzel, foi perdendo o Dória, foi perdendo vários, que se ele conversasse um pouquinho com esse pessoal não perderia, mas o bolsonarismo é assim como uma mula sem cabeça, eles são burros mesmo, eles não têm estratégia nenhuma, eles vão batendo cabeça. Alguém fazia uma crítica pequenininha ao Bolsonaro, uma coisa que era só conversar e falar, ô gente, vamos parar aqui? Não, ele ia lá e fritava a pessoa, usava o gabinete do ódio para acabar com a popularidade, com a reputação da pessoa. Fez isso com vários aliados do governo e aí ele perdeu outros aliados que viram, peraí, já sou eu que vou aqui, tá no olho do furacão com o gabinete do ódio me atacando, é melhor eu me afastar. E aí o Rodrigo Maia conseguiu um grupo maior. Por isso o Bolsonaro começou a fazer acenos pro PT, são acenos desesperados, e quando o Bolsonaro faz aceno do PT, pro PT, não quer dizer que o PT vá olhar para os acenos do Bolsonaro, quer dizer que ele está desesperado fazendo esses acenos. E agora ele faz um aceno para o Queiroz e ele faz uma ameaça claríssima. Comenta aí, para você ficou alguma dúvida de que o Bolsonaro está ameaçando um membro do Ministério Público do Rio de Janeiro, que não sabemos quem? A oposição poderia começar muito bem o ano de 2021, seria um começo assim excelente, já protocolando no STF alguma denúncia, notícia fato, notícia crime. Eu não sou advogado, eu não sei o que se pode denunciar, para que se investigue isso. Porque o que o Bolsonaro está fazendo é como uma situação, tem alguém que pode ter cometido um crime, filho de algum membro, e o Bolsonaro ele pensa que, se eu ameaçar e falar que eu sei, eles vão parar de investigar o Flávio Bolsonaro. Só que, se a oposição manda investigar de qualquer maneira, o Bolsonaro perde a bala de prata dele. Então, é bom a oposição já mandar investigar algum parlamentar, algum partido, mandar já que o STF mande a Procuradoria-Geral da República ou qualquer órgão cabível para investigar essa denúncia e investigar se realmente o filho de alguém realmente teve um inquérito em que essa pessoa foi acusada ou não de traficar drogas e alguma coisa assim aconteceu. Aí o Bolsonaro está cometendo crime de prevaricação e crime de ameaça. São dois crimes que ele está cometendo. Então tá bem fácil de investigar. É só pegar os inquéritos e ver se tem algum de filho de algum membro do Ministério Público. Se quiser ir mais a fundo, investiga também o rapaz ou ver se o inquérito foi realmente arquivado, como o Bolsonaro disse que foi, de uma maneira, o Bolsonaro disse que ele leva a crer que o rapaz era culpado e que eles arquivaram o processo. Talvez não fosse o culpado, talvez fosse inocente, por isso que foi arquivado. Mas o bolsonarismo trabalha assim, com base em mentiras. Então a gente nunca sabe quanto do que ele fala é verdade e quanto não é, mas a gente vê o desespero do governo. Porque olha só o que está para acontecer. A vacina está chegando. A OMS aprovou ontem, no último dia do ano, a OMS aprovou que já podemos ter... Uma das vacinas foi aprovada em uso emergencial. Aí o Bolsonaro está ficando cada vez com menos desculpas para a Anvisa não aprovar uma vacina. E aí o que acontece? A partir do momento que o Queiroz for vacinado, o Queiroz volta para a jaula, ele volta para a prisão, porque o Queiroz, muita gente não se lembra, ele só foi solto porque ele é do grupo de risco da Covid. Ele entrou com pedido de habeas corpus no STJ, que caiu no único ministro do STJ que daria esse pedido de habeas corpus, que era o presidente do STJ, e isso foi na época do recesso, então todos os pedidos caíram nas mãos dele. E aí, esse presidente que o Bolsonaro falou sobre ele, falou que foi amor à primeira vista, a primeira vez que se viram. E aí, ele concedeu habeas corpus para o Queiroz e para a esposa do Queiroz também, que nem é do grupo de risco, dizendo que o Queiroz precisa de cuidados. Aí, para ela não ficar foragida, a criminosa, ela foi ficar em prisão domiciliar com o Queiroz, os dois estão juntinhos. Só que a partir do momento que o Queiroz é vacinado e a esposa dele também a esposa não importa, que o caso é o Queiroz. Ela, inclusive, só foi, não solta, mas tirar a ordem de prisão contra ela estava foragida, vale lembrar, porque o Queiroz é do grupo de risco, não por causa dela. O Queiroz vacinado, o Queiroz não é mais do grupo de risco, o Queiroz volta para a jaula e a esposa já está com tornozeleira, sabemos onde está, também vai presa, e aí o Bolsonaro tem um problemão. E aí, na esteira desses problemas que o Bolsonaro vai ter, a gente tem que lembrar que o Bolsonaro está cada vez mais na mão do centrão, o Bolsonaro está comprando votos abertamente
nessa eleição para a presidência da Câmara, o desespero dele. Essa eleição é tão decisiva para o Bolsonaro que ele está fazendo acenos ao PT, falou que votaria no Lula, mas no Dória jamais. Fez na live da semana passada, ele falou que o Lula era inocente e que ele é a favor se o Cássio Nunes, que é quem vai dar o voto de Minerva, no caso da suspeição do Sérgio Moro, que vai restabelecer os direitos políticos do Lula, se for para absolver o Lula, tem que absolver mesmo, porque o Ministério Público às vezes orienta delações. Olha só como que é o Bolsonaro, é desespero total. E aí, lembre-se, tem muita gente na esquerda que adora ser pessimista, fala, não, Thiago, não vai acontecer nada, isso nunca o Bolsonaro vai ficar lá até o fim, ele vai ficar impune para sempre, isso nunca vai dar em nada. Veja bem, se não fosse dar em nada, se tivesse tudo ok, o Bolsonaro não estaria desesperado fazendo esses acenos, traindo toda a sua base aliada, traindo os influenciadores que ajudaram o Bolsonaro a ter um núcleo duro muito grande, rachando esse núcleo duro bolsonarista, que é o pessoal que é mais fascista mesmo, que é dividido entre olavistas e pessoas que gostavam dos militares. Esse núcleo duro tá brigando, é uma briga danada entre eles. O bolsonarismo tá ruindo de dentro para fora e o Bolsonaro tá cada vez mais nas mãos do centrão. Se o Bolsonaro quiser garantir alguma estabilidade, ele vai precisar, primeiro, de um projeto de renda mínima para que ele consiga enganar o povo dizendo que foi ele quem aprovou e que ele que está dando dinheiro para o povo e dizer, se não fosse eu, sua vida estaria 10 vezes pior. E aí ele pode acabar com a economia, desgraçar a economia do Brasil para que mais e mais gente dependa desse auxílio, que é exatamente o que ele acusava o PT de fazer, só que o PT fazia o oposto. A economia fluía nos governos do PT e cada vez menos gente dependia do Bolsa Família. Inclusive teve ano, em 2013, mais de 1 milhão de famílias saíram do Bolsa Família, saíram sem que fosse pedido que ela saísse. Falaram, não precisamos mais. E saímos, tem essa notícia, dá um Google agora, 2013, 1 milhão e 140 mil famílias, uma coisa assim, saíram do Bolsa Família, assim, porque quiseram, porque já não precisavam mais, que a economia melhorava, o Brasil chegou num estado de pleno emprego. Agora não, o que o Bolsonaro quer, o pleno desemprego, para mais gente precisar do auxílio dele quando ele puder dar o auxílio. Só que para ele poder dar o auxílio, ele precisa acabar com o teto de gastos. Para ele acabar com o teto de gastos, ele precisa derrubar o Rodrigo Maia ou algum aliado do Rodrigo Maia ali da Câmara. É isso, esse é mais ou menos o jogo do Bolsonaro. E se algum aliado do Rodrigo Maia ganhar, as investigações contra o Bolsonaro no STF muito mais facilmente vão prosperar e o Bolsonaro pode ser denunciado na Procuradoria-Geral da República. Se ele for denunciado, aí acontece o quê? Temos uma votação no Congresso em que, se 2/3 da Câmara votarem para que o Bolsonaro seja investigado, ele é afastado do cargo e fica 180 dias. A gente sabe no Brasil que um presidente que é afastado por 6 meses nunca volta ao cargo. Então o Bolsonaro está com muito medo. Até o ministro Paulo Guedes denunciou que haveria um golpe contra o Bolsonaro, que o pessoal que o Dória ligou para ele dizendo, o Bolsonaro vai cair, já está tudo arquitetado. Ou seja, a derrubada do Bolsonaro já está arquitetada há mais de 6 meses. Só falta a força política para que seja colocada em prática. Esse é o motivo do desespero do Bolsonaro. Então, 2021, esse vai ser o ano do inferno de Jair Bolsonaro. Vamos ver o que vai acontecer nesse ano. E se você quer ajudar que a vida do Bolsonaro seja um inferno e ele caia, então se inscreve no canal, curte o vídeo, apoia a gente está com carros de som, rodou nosso carro de som nos últimos dias, rodou em Maringá, rodou no Rio de Janeiro, e só em dezembro rodou em Maringá, Rio de Janeiro, Fortaleza, Porto Alegre, Natal, rodou em tanto lugar que eu esqueço quais cidades de cabeça, que rodou em muito lugar nosso carro de som, denunciando os crimes do Bolsonaro, e agora as próximas mensagens em 2021 vão ser falando que o Bolsonaro é contra a vacina, que o Bolsonaro, foi o governo Bolsonaro quem não quis dar o 13º do Bolsa Família, que o Bolsonaro foi contra o auxílio emergencial, focando na inflação, no desemprego, na questão da vacinação e na questão do Bolsonaro ser contra algum projeto de renda, pelo menos até o momento, sempre o governo dele foi contra. Então, quem quiser ajudar, o nosso Pix é apoie@plantãobrasil.net, ou embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. E no primeiro comentário eu vou escrever o Pix, PicPay, apoie-se conta bancária. É isso, e um feliz 2021 para nós. Vamos continuar lutando. Falou!